Ao estudar a Bíblia, vamos encontrar algo que nunca escutamos antes, ao Deus nos revelar da palavra de Cristo. Se juntem a nós em outro episódio ao revelar a verdade sobre o caminho a Deus e a verdade inédita da Bíblia, pois você merece a verdade. Isaías 43. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Que voz é essa que está clamando no deserto? Quem é esse? E essa voz clamando no deserto está clamando algo muito importante. O clamor é: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então, quem está vindo após ele é Deus, não homem. O podcast da Verdade Inédita está para começar. Bem-vindo ao podcast que expõe ensinamentos bíblicos nunca ouvidos antes. Sintonize ao mostrarmos os autênticos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo apresentado pelo pregador irmão Eli Soriano. E aqui está o seu apresentador, irmão Yuli Villamin. Vejam, isso encontrei, disse o pregador, comparando uma coisa à outra para encontrar a razão de ser. Essas são as palavras do sábio rei Salomão, que significa que devemos comparar uma coisa à outra para descobrir qual delas tem maior valor. E nunca houve um tempo mais fácil, ou uma era mais fácil, para fazer isso do que nestes últimos dias, com o advento da tecnologia, reina suprema, onde as pessoas estão ao alcance de informações infinitas a um único clique de distância. Você pode perguntar a uma criança do ensino fundamental, fazer uma simples pergunta sobre Mateus 23:12, que aqueles que se exaltarem, não se humilharem, serão punidos, e aqueles que se humilharem serão recompensados. Mas eu confesso que esta é a maneira que eu entendi esse versículo até então. Mas eu posso dizer que muitos podem ter este mesmo entendimento hoje. Mas graças a Deus por esse momento, pois todos nós aprenderemos algo novo, algo inédito, outra vez. Você pode navegar na internet o quanto quiser, pode ouvir a muitos outros podcasts religiosos, mas nunca encontrará uma perspectiva bíblica sobre Mateus 23:12, da maneira que você vai descobrir esta noite com a direção do Senhor em seu servo leal. Abra seus ouvidos e coração e ouça com atenção a todo esse episódio. E então compare o nível de sabedoria e conhecimento que você terá no fim deste programa, sabedoria e conhecimento que você não poderá encontrar em milhares de outros pregadores. E você verá que realmente nenhum outro pregador hoje se adequa à verdade de Deus. Bem-vindos à Verdade Inédita. Eu sou Yuli Villamin e queremos dar boas-vindas a todos vocês e para podermos aprender a verdade de Deus na Bíblia. Por favor, se sente e relaxe neste episódio chamado Um Caminho ou uma Estrada para Deus. E agora, sem mais demoras, por favor, recebam o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, um transmissor da verdade, irmão Eli Soriano. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, os internautas, como são chamados. Nós nos agradamos e somos gratos a Deus por termos essa oportunidade, mais uma vez, de falarmos com vocês, ou praticamente podermos conversar com o mundo inteiro, questão de pessoas religiosas. Porque eu presumo que há um mundo literal, mas um outro mundo, o mundo da religião e o mundo das pessoas religiosas, quer estejam certas ou erradas, mas são pessoas religiosas. Praticamente todo grupo religioso que crê em Deus, você pode considerar religioso, como os atenienses, no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse em Atos 17 que ele descobriu que eram religiosos. Em outras traduções, diz que descobriu que eram supersticiosos. Mas vamos descobrir a palavra religioso, não supersticiosos, né? Porque eu só quero dar a vocês uma perspectiva. Em Atos 17:22. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. 23. Porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o apóstolo Paulo em Atenas, falando em um lugar chamado Colina de Marte, em outra tradução é Colinas de Marte, ou Aerópago, diz que, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. A palavra grega utilizada, no que foi traduzido excepcionalmente religiosos, é a palavra, eu não sei exatamente como é pronunciado, disse daí monasteros. Nós, claro, não falamos grego, mas o significado é o que estamos buscando, irmão Yuli. O composto de uma palavra derivada da base de outras duas palavras, 1142 e 1169. Vamos ler essas palavras. 1169 é deilos, que é uma pessoa temente, e outra é a palavra daimon, que é distribuir recursos de sorte ou espíritos. Então, a combinação dessas duas palavras, eles deram um significado em grego como deisidamonisteros, que significa mais religiosos que outros. Talvez eu possa dizer que essas pessoas eram fanáticas, mas também devo dar atenção ao pensamento de que elas eram religiosas, porque o apóstolo Paulo disse que quando ele estava passando, talvez em um dos locais ali em Atenas, ele viu um altar onde estava dedicado ao Deus desconhecido. Para adorar um Deus desconhecido realmente implica que você é bem religioso, não é, irmão Yuli? Porque mesmo que você não o conheça, você ainda está adorando ele. Sim, e talvez eles estavam adorando Deus errado, porém eles eram religiosos, devotos. Talvez no verdadeiro sentido fossem até fanáticos, seguindo o diabo, porque estavam adorando um Deus desconhecido, mas o significado da palavra religioso está ali. Por isso, em algumas traduções, dizem excepcionalmente religiosos, enquanto outras traduções dizem que eles eram supersticiosos, ou religiosos demais, como fanáticos. Uma pessoa religiosa demais pode ser considerada supersticiosa, indo além dos limites de ser religioso. Agora, o meu ponto aqui, irmãos e irmãs, é que neste mundo, nós temos dois mundos aqui, neste mundo. O mundo físico, e também o mundo religioso. É claro que o mundo físico é a sociedade dos homens, talvez nem um pouco interessados em religião, como ateus, como talvez católicos. Tem católicos que não são religiosos, nós chamamos de não praticantes, né? Enquanto existem católicos devotos. É claro que ao chamar de católicos devotos, eles são católicos, mas tem também aqueles não tão sérios assim, não praticantes. E essa é uma realidade que podemos ver atualmente. Sim, eu era dessa forma assim antes, irmão, ele diz irmão Yuli. A maior parte dos nossos membros eram pessoas assim também. Agora eu espero que essa transmissão, ou este podcast, chegue a essas pessoas nem tão religiosas, as religiosas, e também aqueles que são religiosos demais, e os supersticiosos. Eu quero que conheça a realidade da religião, porque eu acho que eu tenho o direito de falar dessas coisas, porque agora eu já tenho 74 anos de idade, já viajei por esse mundo religioso por 56 anos da minha vida. É por isso que, talvez, por experiência, talvez possamos dizer, não para me gabar, não para me gloriar, mas com toda humildade, com a humildade intacta, talvez eu possa dizer que eu tenho uma especialidade nas questões religiosas. Por quê? Porque eu viajei praticamente todas as áreas no mundo religioso, nesses meus 56 anos de estudo de religião. Eu não sucumbi às variedades das teologias. Tem aqueles teólogos ou teologias, como a teologia dos ortodoxos, que é contra a teologia do catolicismo, ou a teologia dos protestantes, que também é contra os católicos. Por isso, eles se chamam protestantes, eles estão protestando contra a teologia católica. E a teologia agora, de tantos movimentos evangélicos, unicistas, trinitários, etc. Você tem que viajar por todos estes cantos do mundo religioso para você ter uma ideia
do que o que está acontecendo na realidade em nosso tempo. E é por isso que nós planejamos, com a instrução e direção de Deus, termos um programa assim, para apresentarmos às pessoas a verdade inédita da Bíblia. Inédita em quase todas as comunidades religiosas ou no mundo religioso. Agora, a nossa introdução diz sobre um versículo em Mateus em particular, e eu quero, irmão Yuli, que você leia outra vez a sua introdução. Mateus 23:12 diz: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, indo para o contexto, irmão Yuli, porque eu não estou acostumado, como outros pregadores, a tirar as coisas de contexto. Talvez, irmão Yuli, você já tenha experiência com isso. Sim, irmão, é por isso, é uma qualidade sua que eu percebi quando vi você na televisão pela primeira vez, que tudo o que você dizia, você lia da Bíblia, e você não contava historinhas, você não vinha com sua própria interpretação do que estava escrito na Bíblia Sagrada, mas você sempre respondia todas as perguntas, todas as dúvidas, dentro dos parâmetros da verdade bíblica, dentro do contexto, diz o irmão Eli. Sim, irmão Eli. E é isso que chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente nas Filipinas, onde o seu programa é o programa religioso que existe há mais tempo, que está no ar há mais tempo. E o que eles perceberam é que você realmente é muito diferente de todos os pregadores modernos, todos os pregadores atuais. Então, o que eu quero que as pessoas vejam, mostrar às pessoas que nós vemos o que está na Bíblia para mostrar a verdade. Tem uma história no livro de Mateus, se você for ler em versículos anteriores, antes do 12 de Mateus 23, se você voltar um pouco, vamos começar no 10, irmão Yuli. Mateus 23, 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, falando com os apóstolos, veja, irmão Yuli, o Senhor Jesus Cristo disse, nem vos chameis mestres. Por quê? Porque tem algo que eu não sei se eu consigo elaborar, irmão Yuli, porque vai levar muito tempo. Talvez eu não possa evitar elaborar sobre isso. Houve um certo momento em que os apóstolos estavam discutindo qual deles era o maior, quem era o melhor dentre eles. Pela natureza humana, é talvez algo natural para os seres humanos, que um lidere e os outros sigam. Tem aqueles que têm a ousadia de liderar, mesmo que não sejam capazes de serem líderes. E algo que está na Bíblia, está na realidade. É por isso que eu tenho que enumerar as coisas, preciso ampliar o que nós estamos. Porque houve um certo momento em que os apóstolos estavam dizendo, vamos ler em Marcos 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Pelo caminho, porque eles estavam andando, e os apóstolos estavam tendo essas disputas entre eles, discussões. E o Senhor Jesus Cristo perguntou a eles se é que eles fossem honestos o suficientes para contarem de por que razão eles estavam tendo discussão pelo caminho, mas eles não queriam que o Senhor Jesus Cristo ouvisse. Mas o Senhor Jesus Cristo sabia o que estava acontecendo. Por isso, quando eles chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Qual foi a resposta? No versículo 34, mas eles se calaram. Eles estavam envergonhados, irmão Yuli. Diz, eles se calaram, ficaram quietos, não disseram. E por quê? Porque Marcos agora está nos revelando o que aconteceu no caminho. Vamos ler outra vez, irmão Yuli, mas agora continuamente. Mas eles se calaram. Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Aí está. A disputa era que, por causa da natureza humana, tinham aqueles que acreditavam que esse deve ser o maior, esse deve ser o líder, eu devo ser o número 1. É algo normal, irmão Eli? Biblicamente falando, não é normal. Mas é um espírito que não vem de Deus, mas do diabo. Está querendo dizer, irmão Eli, que o diabo estava tentando manipular as mentes dos apóstolos? Sim, de fato, a primeira pessoa ambiciosa na história do universo é Satanás, que queria ser igual a Deus.
A ideia de se exaltar veio de Satanás. E é isso. Por isso que quando você disse é normal para as pessoas querendo ser líderes, querendo se exaltar sobre os outros, querer ser superior, e por isso eu disse a você que não é normal. Não é normal. Mas vamos abordar isso em outro momento, ou outros episódios de nosso podcast, porque nós vamos colocar uma fundação muito ampla do que nós vamos aprender esta noite. Mas eles se calaram. Que disputa era esta que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, não quiseram responder o Senhor Jesus Cristo, talvez por estarem envergonhados, alguns deles. Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Vê? Essa foi a disputa. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, agora se voltarmos em Mateus 23, agora vamos começar um pouco mais cedo, irmão Yuli, no versículo 9. Mateus 23, 9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. 11. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Por quê? Versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lembre-se, Jesus Cristo não tinha intenção, nessa declaração, de trazer maldição ou ofender os apóstolos. Como foi falado em nossa introdução, não era a intenção de ser uma maldição. Lembre-se, ele estava falando com os seus apóstolos, seus discípulos escolhidos. Seria amoroso ou dentro dos parâmetros do amor que o Senhor Jesus Cristo iria falar aos seus apóstolos: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado. Humilhado significando punido, ou queria se perder, ou seria condenado, ou reprovado? Não, claro que não. Mas ele disse: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. A Bíblia nos diz. Agora, isso significa mal? Mas é isso que outros pregadores não explicam. Sim, irmão Eli. De fato, esta manhã mesmo, eu estava tentando procurar na internet se eu podia encontrar uma explicação deste versículo em particular, Mateus 23:12, da maneira que eu sei que você vai abordar esta noite. Por isso eu tentei procurar no Google, como a maioria das pessoas fazem, irmão Eli. E é tão fácil, irmão Eli, encontrar algo que você quer achar, irmão Eli, mas eu não consegui encontrar nada extraordinário. Porque todos eles, ou todos aqueles que se chamam de estudiosos bíblicos ou pregadores conhecidos do hemisfério ocidental, eles têm praticamente a mesma explicação, irmão Eli, de que você tem que se humilhar diante de Deus, você não deve exaltar a si mesmo, se glorificar, ou você vai receber algum tipo de punição. Por isso eu não consegui encontrar nada especial a respeito disso, porque talvez esse seja o valor superficial deste versículo que eles estão tentando explicar. E a maioria deles, irmão Yuli, olham somente esse valor superficial. Sim, irmão Eli. Por isso, em meu monólogo, na introdução, eu disse que, mesmo que você mostre este versículo para uma criança do ensino fundamental, vai interpretar este valor superficial. Que se você se exaltar diante de Deus, você será punido. E se você se humilhar, você será recompensado. Por isso, eu não consegui encontrar um significado mais profundo do que foi explicado pelos outros que encontrei na internet quando estava pesquisando esta manhã. Agora, o que você não encontrou na internet, você vai encontrar nesse podcast agora. Lembre-se, ele estava falando com seus apóstolos. Seria algo cruel ou algo que queria causar mal ao seu corpo, ou à sua alma, ao seu ser, quando o Senhor Jesus Cristo disse: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado? Será que é este o significado? Será que este texto está no contexto correto? E qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado? Vamos descobrir coisas que são inéditas agora.
Ele estava falando com os apóstolos, que ele amava muitíssimo, irmão Yuli. Mas os apóstolos tiveram uma discussão no caminho, discutindo quem deles era o maior. E agora ele estava ensinando, quando disse isso. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele estava falando com os apóstolos. E você acha, irmão Eli, que os apóstolos entenderam somente o valor superficial disso? Não sei. Talvez alguns deles, mas eu sei de um apóstolo que talvez possa dizer que está me guiando para entender essas coisas. Agora, para fazer vocês entenderem também o que eu entendi, irmãos e irmãs, não simplesmente julguem, não digam que nós somos grossos, rudes, ou que somos orgulhosos, arrogantes, não. Sem intenção nenhuma de nos exaltarmos nessa transmissão, nesse podcast, eu estou convidando vocês a viajar comigo no mundo religioso, como eu falei no início. Agora, vamos primeiro acostumar nossas mentes, pensamentos, da maneira que Deus lida com os homens. Você sabe, irmão Yuli, que Deus envia pragas? Sim, irmão Eli, existem muitos relatos gravados na Bíblia, momentos em que Deus enviou pragas, principalmente no tempo de Moisés. Sim, bom. Você sabe que Deus também pune as pessoas e declara punições já à frente? Você quer dizer, irmão Eli, que ele está declarando a punição já adiantado ao tempo em que ele vai cumprir? Como que está no livro de Isaías, né? Que ele puniria o mundo por causa de sua iniquidade. Esses são avisos, talvez com maldição, porque Deus tem o direito de amaldiçoar as pessoas que não creem nele, pois ele é o Criador em primeiro lugar. Sim, é o Criador. Agora, a questão é que nós temos que entender por que ele diz, ou anuncia, ou prediz punições, coisas ruins que estão por vir, infortúnios, desgraças que estão por vir. Você tem que entender a intenção dele em primeiro lugar. Temos que nos acostumar com essa maneira de Deus lidar com as pessoas. No livro do profeta Amós, Amós 4:6, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu só quero chamar a atenção de vocês a isto. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Imagine, todas as cidades de Israel, naquele tempo específico, estavam com os dentes limpos. E por quê? Porque eles não tinham o que comer. Não tinham nada para comer. Havia fome. Por isso, limpeza de dentes. E falta de pão em todos os vossos lugares. Por quê? Por que Deus está dizendo isso? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. A intenção dele em trazer essa desgraça é por causa do seu amor pelas pessoas. Ele quer que percebam que se estão sofrendo algo como fome, sede, seca, ele quer que eles pensem que talvez é porque estejam tão longe do Senhor, o provedor, porque Deus sempre proveu a eles a sua subsistência. Imagine, no deserto, eles viveram no deserto por 40 anos. No deserto, geralmente não há água. Não há água fácil, de fácil acesso. Talvez somente depois da chuva tenha oásis no deserto, para que só num tempo específico tenha um pouco d'água. Mas depois de alguns dias já seca, já some por causa da temperatura. Mas no deserto, eles não morreram de fome, porque Deus estava derramando para eles o maná e também água daquela rocha que os seguia, que era o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 1. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. No versículo 2. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Então eles tinham um suprimento de água abundante vindo da rocha.
em forma de rocha, mas era o Senhor Jesus Cristo que os acompanhava, em forma de rocha, trazendo água para eles beberem, e também pão vindo do céu, chovendo sobre eles, alimento espiritual, carne espiritual, mas chamado alimento espiritual. Por isso Deus provou a eles que era o provedor deles, de tudo que precisavam. E quando eles se estabeleceram em Canaã, era uma terra que manava leite e mel, significando abundância. Mas veio o tempo em que, por causa de serem persuadidos na prática da idolatria, Deus deu a eles aviso: eu vou amaldiçoá-los se vocês adorarem outros deuses. Isso está no livro de Deuteronômio 28, 15. Esses são vários versículos, longos versículos, que o tempo que temos não nos permite ler tudo, mas que Deus mandaria maldições. Agora, por acaso Deus está dando a eles maldições porque os odeia? Não. Devemos conhecer o caráter de Deus. Ele é um Deus que não simplesmente odeia pessoas. Agora, ele está explicando, através do profeta Amós, que eu vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Então, eles estavam sofrendo fome. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então, a intenção do Senhor é para fazê-los experimentar um pouco de desgraça, de infortúnio, para que eles lembrassem, para que eles recordassem que eles têm o provedor deles. Como sempre lhes foi provido por Deus em todas as coisas que precisavam, mesmo no deserto, mesmo na terra de Canaã, onde manava leite e mel. Agora, quando o tempo veio, quando eles deram as costas, viraram as costas para Deus, Deus mandou a eles essas coisas, como fome, com a intenção de que eles se convertessem a Deus, retornassem a Ele. Então essas são maldições não para aniquilá-los por completo, mas para criar um jeito de eles retornarem a Deus. Vamos continuar no versículo 7, irmão. Amós 4:7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Versículo 8. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então a intenção do Senhor, ao trazer seca, ausência de chuva, vai resultar em fome também e sede. Então 2 ou 3 cidades estavam errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então está muito claro agora, nesses versículos que lemos, que Deus trazendo estes infortúnios a eles, coisas que não são confortáveis, que podemos considerar coisas inesperadas. Deus estava fazendo essas coisas porque Ele queria que eles voltassem para Ele, não para eliminá-los. Sim, era uma maneira de ensiná-los, irmão. Exato. E vamos descobrir no próximo versículo, 4:9. Amós 4:9. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas e vinhas e figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pela locusta. Imagine, né? Eles viram as vinhas, as figueiras deles com bons frutos, uma multidão, oliveiras aumentando, mas antes de poder colhê-las e se beneficiarem delas, a locusta devorou os gafanhotos, né? É uma experiência tão frustrante, não é, irmão Yuli? Por quê? Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Significando, irmão Yuli, significando que a verdadeira intenção do Senhor, ao declarar essas desgraças entre eles, entre os israelitas, era por causa do amor de Deus por eles, para que eles se arrependessem, se convertessem a Ele, voltassem. Assim como sempre foi relatado na Bíblia, que Deus ama muito os homens, sempre dando a eles uma chance
não somente uma chance, não somente uma chance, irmão Yuli, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Se você for ler a história dos israelitas, não foi lhes dada somente uma, duas, três, quatro ou cinco chances, mas lhes foram dados pelo Senhor muitas chances. Sim, Deus sempre teve longanimidade. Sim, a Bíblia chama de longanimidade. Agora vamos continuar no versículo 10. Amós 4:10. Enviei a peste contra vós, a maneira de Egito. Os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então está claro, a intenção do Senhor foi repetidamente escrita pelo profeta Amós. A intenção dele, ao declarar coisas que não são doces ou agradáveis aos seus ouvidos, era porque ele queria que retornassem a ele, se convertessem a ele, porque ele os ama. Depois de algum tempo, veio o Filho de Deus na terra, irmão Yuli, dizendo que aqueles que se exaltarem serão humilhados, e aqueles que se humilharem serão exaltados. Será que quer dizer que a maneira como Deus lida com as pessoas não é mais como antes? Sim, irmão Eli, vamos dizer que se exaltar é realmente um pecado. Então, mesmo que você se glorie, Deus não vai imediatamente te punir por isso. Talvez não seja um pecado simples ou um erro simples, mas Deus pratica longanimidade. Sim, Ele vai te humilhar, não para te aniquilar ou para te descartar por completo como lixo, mas é o pensamento de Deus de lidar com a humanidade, irmão Yuli. E para provar isso eu quero ler, talvez os pastores não leiam este versículo, ou estes versículos que estamos lendo. Vamos ler sobre Efraim, irmão Yuli. Jeremias 31:20. Não é Efraim, meu filho querido, filhinho em quem me deleito? Irmão Yuli, vamos analisar primeiro. Deus estava falando, não é Efraim, meu filho querido? Qual a resposta da Bíblia? Que Deus realmente amava Efraim. Por isso ele estava dizendo, não é Efraim, meu filho querido? Vamos continuar. Filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Amém. Então este versículo não é entendido pela maioria dos pregadores em nosso tempo. Veja, eu vou mostrar algo aí neste versículo. Não é Efraim, meu filho querido, um filhinho em quem me deleito? Deus o ama, mas ele não é um filho em quem ele se deleita. Deus encontrou nele muitas transgressões. Ele está falando da tribo de Efraim. Sim. Pois quantas vezes falo contra ele? Então Deus estava falando contra eles por causa das suas más obras. Mas ele disse, pois quantas vezes falo contra ele? Tantas vezes me lembro dele solicitamente. Então veja, é como um pai amoroso pelo seu filho amado. Um pai amoroso para corrigir o seu filho vai falar contra o seu filho quando ele está fazendo algo que não é moral, que não é correto, etc. Você fala, mas dentro do seu coração, você é a primeira pessoa a se magoar por causa do seu amor pelo seu filho. Sim, irmão Eli, chamado de amor duro, né, irmão Eli? O seu pai quer que você cresça como um bom ser humano, por isso ele está tentando disciplinar você, ainda que às vezes você como filho sinta que seu pai está sendo, talvez como filho você sinta isso do seu pai, por causa da maneira que ele está te disciplinando, mas na realidade ele só quer, sim, você simplesmente não sabe o que está no coração dele. Talvez a sua expressão como filho é que você está pensando em sua mente que teu pai não te ama, que ele está te repreendendo, talvez bateu em você. Talvez o filho não entende o que está no íntimo do coração de um pai amoroso pelo seu filho, pensando no futuro dele. É a mesma coisa com o nosso Deus. Ele disse, pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. E você pode ler na Bíblia que existem palavras que ele falou contra Efraim por causa das más obras daquela tribo de Efraim. E existem até coisas duras, palavras pesadas, mas Deus está confessando o seu coração nessa profecia de Jeremias. Tantas vezes me lembro dele solicitamente,
mesmo falando várias vezes contra ele. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. As entranhas significando o íntimo do ser de Deus. A Bíblia diz as palavras minhas entranhas, significando os órgãos internos, inclusive o coração, os rins, etc. Nós vamos aprender sobre isso em algum momento. Mas ele disse, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Significando que Deus declara coisas contra nós, mas no íntimo do seu ser, no interior do seu ser, Ele quer o nosso bem. Sim, Ele quer que sejamos salvos. Ele nos ama, é isso que a Bíblia diz. Essa é a maneira de Deus lidar com o seu povo e com seus servos. Agora, se é esta a realidade, diante do Senhor Jesus Cristo, Cristo veio nos últimos dias, na era cristã, declarando algo que pode magoar, que pode não ser algo doce aos ouvidos, mas significa que imediatamente você está sendo julgado e você não mais está sendo tratado como filho, ou que você não é mais digno e ele vai te jogar no inferno. Não, eu não creio que seja o caráter do Deus da Bíblia. Mas, irmão Yuli, você tem uma ideia agora de Mateus 23:12? Principalmente considerando que ele estava falando com os seus apóstolos escolhidos, ao dizer, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que isso significa? Por favor, nos ilumine, irmão Eli. Então eu preciso conectar algo a este versículo. Eu quero ler Isaías 43. Eis a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Essa é uma declaração muito boa nas Escrituras. Há uma voz que clama no deserto, e não há dúvida de que essa profecia foi usada por João Batista. Está gravado em Mateus, em Marcos, etc. Vamos nos concentrar primeiro na palavra original, que está no livro de Isaías, do profeta Isaías, né? Eis a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então há um deserto mencionado aqui. E este deserto deve ser preparado para ser um caminho para o Senhor. O que quer dizer estrada, irmão Eli? Onde você anda convenientemente, com um caminho plano. Você sempre quer andar numa estrada, né? Um caminho plano. Você não quer entrar num terreno rochoso ou com muito relevo. Mesmo quando você está de carro, você não quer estar viajando numa estrada ou num caminho cheio de buracos ou desníveis. Sim, estrada quer dizer, então, um caminho plano, liso, reto. Agora, leia o próximo versículo, irmão Yuli. Isaías 44 diz, todo vale será levantado e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado. Vê, irmão Yuli? Você tem uma ideia agora do que eu estou querendo dizer? Diz aqui, todo vale será levantado. Sabe o que é um vale, né? Comparado a montanhas, o vale é o oposto. Ele é mais baixo do que o nível normal. Enquanto montes ou outeiros são altos. E será abatido todo monte e todo outeiro, imagine. E o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então não é monte físico, vale físico, outeiro físico, toda a carne juntamente haverá. O que acontecerá? Então quando a Bíblia diz deserto, significa uma pessoa, ou pessoas. Então um deserto é uma pessoa, irmão Eli? Sim, significa pessoas. Como? Pessoas que não são refinadas, como um deserto, né? Onde você não consegue encontrar nenhum aprimoramento, um deserto, algo muito estável. Talvez há uma parte lá que é muito alta, e por causa dos ventos fortes, as partes baixas se elevam, como dunas. Então não há estabilidade no deserto. Há sempre ventos, etc. Existem pessoas que são muito baixas, abatidas, enquanto existem pessoas muito altivas.
E existem pessoas que são como terreno acidentado. Esse é o cenário num deserto. É por isso que ele está clamando no deserto para preparar uma estrada para o nosso Deus. Significando que o deserto, que não é muito adequado para ser uma estrada, para viajar, para andar, será transformado num caminho. Sim, porque o deserto é um terreno instável, irmão Eli. Sim, desnivelado, né? Então Deus vai estabilizar e vai transformá-lo em uma estrada plana, numa planície? Sim, porque estes montes e outeiros serão abatidos. O que é alto será abatido, e os lugares baixos, como o vale, será levantado. Como vemos no versículo 4, todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. Estes são humanos, a sociedade humana. Então, as pessoas que pertencem à alta sociedade e as pessoas que pertencem à baixa sociedade vão se encontrar no meio para formar uma estrada, um lugar plano para o Senhor. Sim, que quando você levanta o vale e abate o monte, eles ficarão nivelados, no mesmo nível. Vamos encontrar a explicação da Bíblia sobre isso. Sim, irmão Eli. No livro de Tiago 1, versículo 9, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Amém? É a maneira de Deus para exaltar pessoas de condição humilde, irmão Yuli. Pessoas de condição humilde ou classe baixa, Deus vai exaltar. E vamos continuar no versículo 10. Tiago 1:10, e o rico no seu abatimento. Então imagine, para você ser igual aos olhos dele, ele vai exaltar o humilde, as pessoas de nível baixo, mas os ricos, porque veja, os ricos são considerados como os maiores na sociedade, são considerados pessoas muito importantes, eles são exaltados pela sociedade e eles são exaltados até por si mesmos, eles se exaltam. Por isso, o rico no seu abatimento. Como Deus vai fazer isso? Exaltar o irmão de condição humilde, o pobre, aqueles que não têm nada. Então, há pessoas que não têm nada na vida, claramente retratado em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Então, existem pessoas, membros na igreja em Corinto, que não têm nada. Então, quando eles tinham o que eles chamavam de ceia, a ceia do Senhor, eles erroneamente preparavam a sua própria ceia. E ao preparar a sua própria ceia, eles não se importavam com os outros que não tinham nada para preparar. Por isso o apóstolo Paulo disse, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Por quê? Ele disse, nisto não vos louvo. Por quê? No versículo 21, ele disse, porquanto quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. Cada um fazia o seu, né? Para si. E assim um fica com fome e o outro se embriaga. Um não tem nada para comer, passa fome, e os outros se embriagam. Tem demais, até vinho. Eu somente estou provando, irmãos e irmãs, que na vida real, mesmo dentro da igreja, tem aqueles que não têm nada na vida. Essa é a realidade. Chamados na sociedade como pessoas de baixa, classe baixa, nível baixo, porque eles não têm nada, mas Deus vai exaltá-los. Por quê? Porque como vales, o que Deus vai tirar dos montes e dos outeiros para abatê-los ou diminuí-los, ele vai usar para exaltar o vale, levantar o vale para deixar tudo plano, uma planície, para torná-los iguais. Por isso que Tiago disse, mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, em Tiago 1:9. A partir do momento que Deus o chamou para servi-lo, lembre-se disso, irmão Yuli, a partir do momento que Deus chamou você para servi-lo, quando Deus te chama para a igreja, você é exaltado automaticamente. Por quê? Porque ao chamar uma pessoa, isso é uma exaltação e uma glorificação que vem da mente de Deus. Vamos provar isso. No livro de Filipenses, vamos ler capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo,
para o prêmio da a soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que existe o que é chamado de soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. O que é chamado de auto-chamado, soberano chamado, nos manuscritos gregos ou mais antigos, é chamado de anon. Significa para cima ou no topo. Quando Deus te chama, Ele está te exaltando quando Ele te chama, te dando honra. Você entende o que eu estou querendo apontar aí, irmão Yuli? A palavra anno, do grego, significa te empurrar para cima ou para te levar ao topo. Quando um pedinte, um mendigo, uma pessoa que não tem nada na vida, é chamada por Deus para a igreja, para servi-lo, você é exaltado por Deus quando Ele te chama. Vamos provar isso. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4 e 5, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos entender o versículo, irmão Yuli. Ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Vê? A Bíblia fala do chamado de Deus, as pessoas, chamando as pessoas para servi-lo. Ninguém toma para si esta honra, significando que ser chamado por Deus é uma honra, uma exaltação. Ser chamado por Deus. É por isso que no último versículo que lemos, a palavra em grego é anon, que significa alto. A palavra é te levar para cima ou para o topo. Qualquer que seja a pessoa que Deus vai chamar, Ele está exaltando ela, trazendo-a ao topo. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, significando que Cristo não se exaltou, não glorificou a si mesmo. Não temos como encontrar outra tradução que utilize a expressão não se exaltou. Será que conseguimos achar? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Então está claro na Bíblia, irmãos e irmãs, que o chamado de Deus exalta um homem, o torna como um vale que foi preenchido para levantar o nível deste vale, que antes era baixo. Então, te chamar para servi-lo é uma maneira de te dar exaltação e honra, como que a Bíblia está dizendo. De fato, a palavra utilizada em Hebreus 5:5, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, vamos descobrir qual é a palavra em grego utilizada. Neste versículo em particular, quando disse se glorificou. 1952 é a palavra doxanso, que é estimar, considerar glorioso, em ampla utilização, que significa glorificar, cheio de glória, ter glória, honra ou magnificar. Irmão Yuli. Então, Cristo não se magnificou, Ele não se exaltou. Foi traduzido corretamente em outra tradução inglesa. Assim também Cristo não se exaltou. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então, para ser sumo sacerdote, ou a exaltação que ele recebeu do Pai, foi quando Deus o chamou como seu filho. Assim como foi Arão, no versículo 4, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus como foi Arão. Então, o chamado de Deus torna um homem humilde, maior, exaltado. Por isso que Tiago estava dizendo no versículo 9, mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Quando ele foi exaltado? Quando Deus o chamou para servi-lo. E, no versículo 10, e o rico no seu abatimento. Então, o oposto acontece ao rico. Quando você é chamado por Deus, você é então abatido, diminuído. Aqueles que são pobres são exaltados. Então, agora há igualdade. Então, presumindo que a comunidade humana é como um deserto, a vinda de João o Batista e a pregação do Senhor Jesus Cristo nos torna todos iguais. Os humildes são exaltados
E aqueles que são exaltados, que são grandes, são altos, são abatidos. E como no deserto, haverá uma estrada muito plana, uma planície reta, onde nosso Deus pode andar. E você mencionou, irmão Eli, João o Batista, eu percebi isso? Sim. Este é o deserto onde João o Batista estava? Sim, ele pregou entre as pessoas. Por que pregar no deserto? Quem vai ouvir no deserto? Num deserto literal. Você vai pregar para escorpiões, serpentes, coisas assim? Então, este deserto, qual está sendo falado, é a comunidade de Israel, onde João o Batista pregou. Ele pregou em toda a Judéia. Lembre-se, vamos ler isso. Em Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto da Judéia. No deserto, que são as pessoas. São comparados a um deserto. Então, ele está clamando no deserto. No deserto onde não há estabilidade, não há água, não há boa estrada. Então, o que ele estava clamando é: preparai o caminho do Senhor e uma estrada para o nosso Deus. Praticamente, irmão Yuli, isso significa que João o Batista estava preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus escrito lá é o Senhor Jesus Cristo. Bom, Deus, o Pai, não veio à Terra para pregar aqui na Terra, né? Então, o que João o Batista está preparando é uma estrada para o nosso Deus, aquele que vinha após ele, aquele que vinha depois dele. Muito frequentemente é mencionado isso no Novo Testamento, que o que vem após mim é maior do que eu. Ele vem do alto e eu de baixo. Por acaso, o que João o Batista quer dizer, irmão Yuli? Que aquele que vinha após ele, que é o Senhor Jesus, veio de cima. Então, será que ele é humano? Não, irmão Eli, porque ele veio de cima. Sim, veio de cima. Vamos ler esse versículo em João 3:30. Vamos começar no versículo 30. Não, antes disso. 3:28, irmão Yuli. Vamos ler João 3:28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. 33. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. É a declaração de João o Batista. Ele disse: eu não sou o Cristo. Em várias ocasiões, irmão Yuli, ele declarou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Ele disse: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. Ele está falando de si mesmo. É da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Falando do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que vem do céu não é um ser humano. Sim, irmão Eli. Por isso ele disse: ele é maior do que eu. E ele estava preparando o caminho. Sim, ou uma estrada. Um caminho, uma estrada. Ele disse: preparai. Ele está dizendo ao povo. Não é só João que vai fazer isso, ou vai realizar essa tarefa, mas todos envolvidos no deserto, todos. Porque as pessoas são comparadas ao deserto. Então, as pessoas têm a sua parte também a cumprir em preparar o caminho. Sim, porque o João Batista, mesmo que ele queira que você seja abatido, mesmo que Deus e João Batista quisessem que você seja como um monte que é abatido, se você é cheio de si, de orgulho, etc., etc., há pessoas que não aceitaram. Até agora, eles são deserto em Israel. Mas aqueles que aceitaram a palavra, se arrependeram,
Os humildes foram exaltados e os ricos foram abatidos. E a comunidade cristã no primeiro século é uma comunidade de iguais. Ninguém é maior do que outro. Sim. E ninguém é menor do que outro. Sim. Em Tiago 2:1 diz: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então veja, irmão Yuli, não deve haver discriminação dentro da comunidade cristã. Esta é a fé do Senhor Jesus Cristo, como nós estudamos anteriormente. Essa também é a fé do Pai, o caráter do Pai. Aos olhos dele, diante dele, todos devem ser iguais. Mesmo na obra da igreja, a todos é dado essa ideia de igualdade, irmão Yuli. Então esse é o tema central da verdadeira igreja, irmão Eli. Igualdade. Sim, igualdade. Vamos ler em 2 Coríntios 8, versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então a ideia de igualdade deve reinar na verdadeira igreja na Bíblia. Não deve haver discriminação. Como nós vimos, Tiago 2:1, e vamos continuar até o versículo 4. Tiago 2:1, Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 2, Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, versículo 3, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Sim, é isso. Na igreja não deve haver discriminação, significando que deve haver igualdade. Então, esta declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23:12, nos dá o ensinamento, o que o Senhor quer realmente aconteça entre todos os cristãos, entre todos eles, que sejam iguais. Então, na verdade, é uma profecia, irmão Eli. Não exatamente uma profecia, mas é uma declaração do Senhor Jesus Cristo, que reflete a sua vontade entre nós. Que se você está se exaltando, você será abatido por Deus, humilhado. E se você é humilde, mesmo que você não queira, Deus vai te exaltar para te tornar igual, ambos iguais. E falando sobre a ideia de criar um caminho, irmão Yuli, um caminho tem que ser plano, tem que ser igual. E esta é uma estrada. Você já viu uma estrada cheia de rochas e pedras? Pode causar acidente. Uma estrada deve sempre ser plana, lisa. Tem até instrumentos que engenheiros utilizam para tornar uma estrada boa para viagem. E isso será feito por Deus no deserto, onde João o Batista estava clamando ao deserto. Quem vai ouvir no deserto? Pois é, eles nem imaginam, irmão, que este deserto representa o povo. Sim, o povo de Israel, particularmente. Agora, entendendo isso, talvez possamos chamar de alegoria ou parábola, enfim, qualquer que seja a maneira que você chame, a Bíblia com certeza diz que a intenção de João Batista é preparar o caminho, a estrada para Deus, o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E é claro, uma estrada para o Pai também depois. Mas no tempo dos israelitas, ele está preparando uma estrada para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo andar nela, na estrada. Pois ele disse, entre eles andarei, Deus disse. E ele quer andar num caminho, numa estrada que é lisa, plana, não que fica subindo e descendo, ou como uma estrada esburacada, né? Talvez isso já tenha sido entendido pelos nossos ouvintes hoje, irmão Yuli. Sim, irmão Hélio, mas depois de toda essa explicação, eu quero te fazer a pergunta que eu te fiz mais cedo. Quando Jesus fez essa declaração em Mateus 23:12, você acha que os apóstolos entenderam o que realmente significava? Talvez eles tenham entendido. Talvez. Talvez eles entenderam. Num primeiro momento, tem coisas que eles não entenderam. Assim como eu.
primeiramente ler a Bíblia? Ou era como quase todos os pregadores dizendo que, é que você será humilhado. A implicação era muito maléfica à pessoa, ao cérebro, né? Eu não sabia as mensagens que nós temos passado agora em nosso podcast. Eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido o ponto. Será que temos como perguntar a eles se eles ouviram isso das outras religiões? Bom, tudo que eu vejo, irmão, ele no cessário de comentários é estarem surpresos, dizendo uau, talvez estejam como eu, que, como eu posso dizer, que estejam surpresos, ou talvez maravilhados, pasmos com a verdade na Bíblia. A Bíblia nos diz a verdade espiritualmente e fisicamente. Uma estrada tem que ser plana, lisa. Espiritualmente, o coração do homem deve sempre ser nivelado com os outros. Deve haver igualdade para que Deus ande em todos nós. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O povo de Deus é como uma estrada onde Deus anda. Então, vamos preparar uma estrada para o nosso Deus. E como nós fazemos isso? Aprenda a atitude de ser humilde. E se você é humilde, creia que Deus te exaltou ao te chamar, para que sejamos um. E talvez sejamos no mesmo nível diante de Deus, aos olhos de Deus. Pelo menos aos olhos de Deus, pelo menos na verdadeira igreja. Talvez fora da verdadeira igreja, eles nunca vão aceitar que eles estejam no mesmo nível que os outros. Porque igualdade não é o tema principal deles. Sim. Eu espero que com a ajuda de Deus e do seu Santo Espírito, os nossos ouvintes tenham entendido o ponto, irmão Yuli. Será que temos como pegar alguns comentários de nossos visitantes, de nossos ouvintes? Será que temos como colocar para que possamos ler? Vamos pegar um aqui. De Eduardo Ocampo. O que separa o irmão ele dos outros pregadores em geral é que ele é o único que meticulosamente ensina, aprende a Bíblia e ensina nem mais nem menos. Esse tópico é novo para mim e eu estou nesse mundo há mais de 40 anos e foi somente agora que eu descobri verdades na Bíblia que nunca foram discutidas por outros pregadores em geral. E esse de Annie Pagniman, graças a Deus eu entendi a diferença entre ser religioso e supersticioso. Um católico devoto não necessariamente quer dizer que seja religioso. De Sandra Helena, parece que, mesmo que você tenha a capacidade mental de ler a Bíblia e entender as palavras, se você não é um inspirado, você não vai entender as coisas profundas da Bíblia. Isso prova que essa é a verdade inédita realmente. De Alain Gutierrez, este programa fala por si só. O que você ouve é a verdade e nada além da verdade. É garantido que isso é algo que você nunca ouviu de pessoas influentes. De Nathaniel Álvarez, enquanto estou ouvindo este podcast, eu não esperava ter este tipo de sentimento que você está transbordando de alegria com o que o irmão Eli está falando. Agora eu ouvi a verdade inédita sobre a estrada de Deus, o caminho para o Senhor. De Gwen Pauline Peralta, devido a este podcast, a verdade realmente está sendo ouvida através do irmão Eli Soriano. Graças a Deus por outra sabedoria da Bíblia, eu entendi, pela misericórdia e ajuda de Deus, que pragas, por exemplo, acontecem em nosso tempo, não como punição, mas uma maneira para percebermos que estamos nos distanciando dele. É uma grande oportunidade de nos voltarmos para Deus, o provedor, e nos fazer perceber que nós não somos capazes de salvarmos a nós mesmos, mas que Deus é o único que pode nos salvar da escuridão. De Daxler, ele disse: outra oportunidade de ouvir as palavras de Deus do pregador sem tolice, sem insensatez, irmão Eli Soriano, baseando os seus ensinamentos somente na Bíblia, sem sombra de dúvida. Eu creio que esta é a única maneira das pessoas serem iluminadas pela verdade inédita. Graças a Deus. Vamos pegar outra de John Henriques Minay. O chamado de Deus torna o humilde exaltado e, da mesma forma, a pessoa de classe alta ou rico na igreja é abatido para que haja igualdade entre todos. Graças a Deus pela sabedoria que ele deu ao pregador de Deus em nosso tempo, o irmão Eli. Irmão Jerry D.
Graças a Deus por este podcast. Nos ilumina sobre a verdade, sobre ensinamentos bíblicos que nunca ouvimos antes de diferentes denominações ou religiões. Neste tempo de pandemia, utilizam a tecnologia do podcast para alcançar o maior número de pessoas com a verdade de Deus na Bíblia, numa análise profunda. E esses são somente alguns dos comentários enviados a nós na seção de comentários de nossas redes sociais. Na verdade, passam de 2.200 mensagens em nossa caixa de mensagens. E se nós fôssemos ler tudo, levaríamos até amanhã para concluir. Mas eu acredito que resolvemos o mistério de Mateus 23:12, de que não é uma maneira para nos repreender ou reprovar, no sentido de que Jesus ou Deus não está reprovando seus amados apóstolos. Sim, de fato, me deixe colocar dessa maneira, irmão Yuli. Deus não está te amaldiçoando, ou principalmente aos apóstolos. Deus os conhece. Eles foram escolhidos. Deus os conhece. Então, eu estava dizendo a eles, este versículo, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Será que Deus quer dizer algo mal aos apóstolos ao dizer isso a eles? Porque eles estavam tendo uma disputa entre eles. Para resolver a disputa, dizendo quem que vai ser o primeiro, quem vai ser o maior, quem é o maior, o melhor. Cristo os tirou desse pensamento. Eles foram abatidos desse pensamento para depois serem exaltados, porque eles estavam querendo se exaltar. Mas Deus, em seu pensamento, fez com que eles pensassem humildemente. E a razão, irmão Yuli, eu só quero ler este versículo, no livro de Lucas. Essa é a ideia de Deus ao lidar com os apóstolos. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos somente o que devíamos fazer. Você deve confessar depois de ter cumprido com todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Ele disse aos apóstolos, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Por isso, na Igreja de Deus, você não me chama de reverendo, pastor, amado apóstolo, etc, etc. Eu quero ser chamado de irmão L, só irmão L. Por quê? Para mim é uma honra, porque o Senhor Jesus Cristo disse, depois de ter feito todas essas coisas que vos são mandadas, dizei, confessai, admiti, somos servos inúteis. Não somos reverendíssimos ou santíssimos, etc, etc, como outros pregadores por aí, que colocam para si esses títulos, reverendíssimo, reverendo, santíssimo, vossa eminência, etc, etc, se exaltando. Nenhum apóstolo utilizou esses termos, reverendíssimo, excelentíssimo, vossa eminência, ou alteza, etc. Veja, essa ideia na comunidade cristã. E isso não é ouvido entre tantas pessoas, porque eles estão somente cristãos em fingimento, fingem ser cristãos. Bom, e com isso queremos agradecer a todos que ouviram em nosso episódio esta noite. Esperamos que vocês tenham desfrutado a verdade inédita que foi revelada a nós hoje por Deus, através do irmão L. E se vocês gostaram deste episódio, vocês também podem checar os nossos episódios passados em nosso site www.theunheardtruth.podcast.com. Você pode achar outros episódios como este. E, por favor, baixem eles, irmãos, para que vocês possam compartilhar também com seus amigos. Sim, irmãos e irmãs, pedimos que vocês baixem, compartilhem com seus amigos, seus familiares e até seus inimigos, porque essa é uma maneira também de amarmos os inimigos. E talvez um dia todos nós possamos estar juntos na igreja em igualdade, como uma estrada para o nosso Deus. E se vocês ainda não são membros da comunidade A Verdade Inédita, o The Unheard Truth, vocês podem baixar o ChatSauce na Google Play ou App Store, e vocês podem entrar entre aqueles que buscam a verdade, The Truth Seekers, e participar da comunidade da The Unheard Truth. Vocês podem ir imediatamente lá na comunidade depois desse podcast, podem conversar sobre esse episódio com outros membros e o irmão ele lerá todos os seus comentários, suas mensagens. Às vezes ele até mesmo entra lá nos assuntos e conversas. E se você tem um tópico em mente que você quer que o irmão L
aborde algo que esteja te incomodando, uma questão espiritual ou de fé, um problema espiritual, um dilema, você pode mandar a sua pergunta lá no inquiry.denhertruthpodcast.com. Você pode comentar ou sugerir todos os assuntos e questões que você queira que o irmão L aborde nesse podcast. E se você quiser ouvir mais a respeito do irmão L, só visite www.mcgi.org e você pode ver todos os esforços que o irmão L, o irmão Daniel e os membros da Igreja de Deus Internacional estão colocando em questão de transmissão na pregação das palavras de Deus. Vocês podem assistir os links tanto no Facebook, YouTube, Instagram ou qualquer que seja a plataforma disponível em que você pode encontrar o irmão L e o irmão Daniel lá. É só acessar www.mcgi.org e esperamos que vocês possam sintonizar mais uma vez na semana que vem para ouvir uma outra verdade inédita da Bíblia. E irmão L, agora é o momento para falar com os nossos ouvintes e se despedir esta noite. Eu sempre me humilho quando as pessoas dizem que eu explico as coisas claramente. O que eu gostaria de dizer, irmão Yuli, é que não sou eu que explico essas coisas. É a palavra de Deus mesmo. Eu somente estou lendo. Você é só um instrumento, né, irmão Eli? Sim, eu somente estou lendo. Eu não sou nada. Não sou nada. Totalmente não sou nada. Eu sou assim como vocês. Uma pessoa de classe baixa na vida. Eu não sou estudado, meu inglês não é perfeito, a minha gramática às vezes está fora de sintonia, ou a minha pronúncia pode falhar, ou a dicção talvez não seja agradável para verdadeiros pessoas que falam fluentemente inglês, mas somente estamos em nossa intenção e nossos esforços de mostrar a verdade que descobrimos na Bíblia. Talvez seja muito difícil para mim falar em inglês. Agora eu falo um pouco de espanhol, um pouco de português, um pouco de grego, um pouco de cebuano, um pouco de vários idiomas que podem ser usados para alcançar mais pessoas e para compartilhar com elas essa sabedoria gloriosa que eu acredito que somente Deus pode nos ensinar. Amém, irmão Eli. E com isso, eu agradeço a vocês, agradeço a Deus primeiramente e agradeço a vocês também que ouviram a este podcast e que Deus vos abençoe. E com isso, irmãos e irmãs, nós queremos dizer obrigado mais uma vez. Se juntem a nós na próxima, em outro episódio da Verdade Inédita da Bíblia. E eu espero que possamos ver vocês outra vez semana que vem. E prometemos, com a ajuda de Deus, que o irmão Eli vai revelar outro episódio impressionante para todos nós. Até a próxima, irmãos e irmãs. Vamos fazer um caminho, uma estrada para o Senhor. Vamos ser iguais, vamos tratar uns aos outros com igualdade. Boa noite, fiquem em segurança, Deus abençoe.